Ma Fei disse, com a voz cheia de arrependimento, mas, infelizmente, essa batalha deve ser deixada para outra hora. Preciso voltar rapidamente ao tribunal do Espírito Estelar para encontrar a pessoa que feriu meu discípulo. Assim que terminou de falar, Su Xianbai e Lilith rapidamente emergiram do fundo do buraco. Lilith imediatamente disse a Ma Fei, não há necessidade de voltar ao lugar estelar, Ma Fei. Su Xianbai continuou, com os olhos frios, a pessoa na sua frente é quem feriu seu discípulo Ma Fuxi. Ma Fei viu as duas pessoas e perguntou, Lilith, você também está aqui? Su Xianbai apontou diretamente para Bate, sua voz com uma acusação franca, ele não apenas roubou a identidade de Ma Fuxi, mas também deixou um buraco em seu peito. Se Mu Xia não o tivesse salvado a tempo, Ma Fuxi teria sido morto por ele. Depois de ouvir a história, Ma Fei finalmente entendeu a situação. Ele não deu mais um passo, mas virou-se para questionar Bate, sua voz cheia de indignação, então a pessoa que lutou comigo fora da arena era você. Bate não estava com medo, mas ria e brincava com Ma Fei, um tolo continua sendo um tolo, só agora você consegue reagir. Sua mente é tão lenta. Em um piscar de olhos, a bolsa de Ma Fei voou diretamente para o rosto de Bate. Ele rapidamente se recuperou, mas imediatamente fez uma careta por causa do fedor. Bate exclamou irritado, isso fede. Aproveitando a distração de Bate com o mau cheiro do saco, Ma Fei lançou rapidamente um golpe poderoso em seu estômago. Com um sorriso arrogante, ele respondeu, esse saco contém minha roupa íntima, acabei de tirá-la para lavar. Sem dar a Bate a chance de responder, Ma Fei seguiu com um chute feroz em seu queixo, fazendo Bate voar para trás, sangue jorrando de sua boca. Agarrando seu estômago com dor, Bate olhou para Ma Fei com assombro, como esse cara pode ser tão forte? Com um resfolegar frio, Ma Fei começou a liberar sua fúria. A aura avassaladora de seu espírito marcial subiu poderosamente, fazendo com que a terra e as pedras ao seu redor se craqueassem, sendo erguidas no ar como cordas tensas em um instrumento. Apertando seu punho, Ma Fei fez um som ameaçador, lembrando Bate. Meu discípulo, somente eu tenho o direito de atacar. Ele então liberou sua técnica mais poderosa, o punho perfurante do dragão espiritual. A força que emitiu criou uma cabeça de dragão vívida, com um rugido assustador ecoando pela área. Bate observou com admiração enquanto a força se manifestava na forma de uma cabeça de dragão, exclamando, nunca esperei que sua força pudesse se solidificar em forma de dragão. Essa técnica não deve ser subestimada. Enquanto a cabeça do dragão avançava, Bate apressadamente estendeu a mão para contra-atacar. No entanto, o poder tremendo do golpe fez a cabeça do dragão quebrar suas defesas, fazendo seu corpo todo balançar. Os dois observadores abaixo não puderam deixar de admirar essa força avassaladora. Su Xianbai avaliou a cena com olhos brilhantes, essa técnica é realmente poderosa. É essa a força de um guardião de nível S? Verdadeiramente um monstro. Após um ataque feroz de Ma Fei, o corpo inteiro de Bate foi dilacerado, com pedaços de carne se desprendendo e seu corpo coberto de cortes irregulares. Ele cerrou os dentes, xingando furiosamente, você é um lunático. Você realmente conseguiu rasgar uma camada da minha armadura espectral. Você tem ideia de quão difícil é forjar isso? Agora, o corpo de Bate, que antes estava em estado de espírito sólido, havia se transformado em pedaços de carne carbonizados e chamuscados, o que realmente o enfureceu. Ouvindo isso, Ma Fei soltou um sorriso sarcástico, sua voz transbordando provocação, o mesmo se aplica a mim. A verdadeira batalha apenas começou. Entretanto, enquanto a batalha entre Ma Fei e Bate se intensificava, em outro lugar, na montanha sagrada, o frio cortante e a neve ofuscante envolviam o pico da montanha. No quarto de Mu Xia, o despertador tocava incessantemente, vovô, seu neto está chamando você. Vovô, seu neto está chamando você. Tudo. Um braço vestido com um pijama de vaca disparou para esmagar o despertador. Mu Xia acabará de acordar, seus olhos ainda meio fechados, e resmungou sonolentamente, esse despertador odioso. Ele esfregou a cabeça várias vezes, parecendo relutante em sair da cama.
Então soltou um suspiro e arrastou os pés sonolentamente até o banheiro para escovar os dentes e se refrescar. Depois que tudo foi concluído, ele pegou uma xícara de chá de leite, deu um longo gole e exclamou refrescado: "Ufa! Minha manhã perfeita começa oficialmente." No banheiro, Muxia chamou: "Yuan Yuan, estou com fome, você já fez o café da manhã?" Mas ele não ouviu a voz da filha em resposta, então chamou mais algumas vezes: "Yuan Yuan! Yuan Yuan!" A porta do banheiro se abriu com um rangido e depois se fechou imediatamente. Muxia saiu e encontrou a casa vazia, sem sinal de sua filha. Ele achou estranho. Para onde ela foi? Seus passos o levaram instintivamente até a cozinha. Na mesa, ele encontrou alguns bolinhos fritos acompanhados de uma tigela de sopa quente e aromática. Ao lado estava uma nota de Yuan Yuan. O conteúdo informava que ela havia preparado o café da manhã para ele e também o avisava que tinha levado Ma Fuxi com ela. Enquanto lia a nota da filha, Muxia mastigava um bolinho e suspirou: "Minha boa filha realmente se preocupa com o papai." Nesse momento, Yuan Yuan estava montada em um pássaro que voava rapidamente pelo céu para resgatar Su Xianbai. Atrás dela estava Ma Fuxi, que ainda estava gravemente ferido. Enquanto isso, Zhao Pingye, Wang Xiu e Mu Yuan Yuan estavam em pé na entrada da estrada principal, cada uma com seus próprios pensamentos. Do outro lado, Pingye, que sempre estivera mais próxima de Su Xianbai, estava silenciosamente torcendo por eles. Em seu coração, pensou: "O mestre e minha irmã arriscaram suas vidas para resgatar Li Xin, Pingye nunca deixará que os dois enfrentem perigo por causa de mim." Mu Yuan Yuan ponderou e avaliou Su Xianbai, dizendo: "Você se atreveu a assumir uma missão tão perigosa. Se algo acontecer com você, eu não saberei o que fazer." Wang Xiu sentiu-se incomodada por dentro. Su Xianbai realmente trouxe a irmã Qin com ele nessa saída arriscada sem me convidar. Su Xianbai é realmente muito parcial. Em outro canto, os próximos auxiliares de Su Xianbai ainda estavam preocupados com a potencial ameaça do diretor Liu. Mo Yan pensou consigo mesmo: esse incidente definitivamente se tornará uma oportunidade para ele agir contra nosso mestre. O diretor Liu nunca perde uma oportunidade. Nosso mestre deve ser cuidadoso e vigilante. Olhando para as 4 belas mulheres à sua frente, todas claramente preocupadas com Su Xianbai, Ma Fuxi não pôde deixar de suspirar: "Que sorte desse escoldrel Su Xianbai! É realmente invejável." O grande pássaro rapidamente levou o grupo à área da batalha inicial. Ele pousou nas proximidades, onde um bosque de árvores havia sido cortado na base, criando uma cena bizarra. Ma Fuxi se perguntou: "O que aconteceu aqui? Por que todas as árvores estão cortadas ao meio assim?" Alguém especulou: "Deve ser Lilith." No entanto, Zhao Pingye rapidamente notou algo incomum. Ao ver a figura em um kimono sob o dossel das árvores, ela imediatamente percebeu a verdade. Todo o grupo gritou em uníssono: "Irmã Qin!" Ao ouvir o chamado, Zhong Zeqin olhou para cima. Ao ver o grande pássaro de Yuan Yuan no céu, ela exclamou involuntariamente: "É o pássaro de Yuan Yuan." Pingye rapidamente aterrissou e gentilmente perguntou a Zhong Zeqin: "Irmã Qin, não se preocupe. Onde está o mestre? Por que vocês duas não estão juntas?" Zhong Zeqin imediatamente respondeu: "Ele provavelmente ainda está à frente." Nesse momento, um som alarmante de rustling foi ouvido na asa direita. As duas imediatamente viraram a cabeça para olhar, só para ver Yan Yu aparecer. Zhong Zeqin suspirou, sua voz cheia de tristeza: "Por que você ainda está me seguindo? Já é sentimental demais para eu não te matar. Você ainda está procurando um lugar para morrer?" Ao ouvir isso, Yan Yu não ficou assustada, mas argumentou teimosamente: "Eu não me importo. A pessoa que me fez assim definitivamente é você. Você deve ser responsável por mim." A aparição de Yan Yu deixou Pingye em alerta. Ela perguntou: "Ela é uma predadora?" Mas não parece haver nenhuma aura de predador em seu corpo. Zhong Zeqin, não querendo perder mais tempo, explicou brevemente: "Ela é de fato uma predadora."
Mas depois de ser ferida por mim, não apenas ela não morreu, como também se entrelaçou comigo. Ela apontou para o dom da luz brilhando em seu peito e continuou, parece que é por causa desta pedra. Ela não se lembra de nada mais. Neste momento, Yuan Yuan acabará de pousar no chão, ouviu a história e imediatamente explicou, esse é o efeito purificador. Este é um dos poderes especiais do dom da luz. Isso fez On Zequin sentir-se iluminada. Ela perguntou, esta pedra é realmente o presente da luz? Mu Yuan Yuan acenou afirmativamente, sim, isso está correto. Parece que, em uma situação de emergência, Li Xin transferiu-a para o corpo dela. O efeito purificador do presente da luz não apenas age contra forças externas negativas, mas também pode apagar memórias humanas. Sua natureza demoníaca sedenta de sangue provavelmente foi purificada pelo presente da luz. Ela continuou a analisar, a partir disso, podemos concluir que ela era originalmente uma predadora pura, mas se mutou devido à influência humana. E aí eu senti o foco de muitos olhares sobre ela, e seu rosto mostrou sinais de embaraço. Mu Yuan Yuan adicionou mais detalhes, se a natureza demoníaca sedenta de sangue foi removida, então ela não é mais uma predadora. Finalmente, Mu Yuan Yuan fez uma sugestão, devemos levá-la conosco. Enquanto isso, no pico da montanha, Mu Xi acabará de terminar o café da manhã e saiu para respirar o ar frio e cortante. O vento forte varreu, fazendo lembrar involuntariamente o pequeno bilhete que sua filha Yuan Yuan deixará para trás. Mu Xia suspirou, uma peça de grama entre os lábios, seu olhar distante, murmurando, eu claramente me retirei, ainda assim, por que ainda me sinto tão inquieto? Quanto mais pensava, mais pesada sua tristeza se tornava. Depois de um momento de contemplação, decidiu deixar o pico da montanha para ir encontrar sua filha. Ao lado do cemitério, Ma Fei demonstrou grande entusiasmo, os sons de seus socos bum 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 ecoando pelo espaço. Bat estava sendo atacado continuamente pelo dragão de Ma Fei, seus movimentos defensivos se tornando cada vez mais erráticos. Aproveitando a oportunidade quando Ma Fei baixou a guarda, Lilith mirou cuidadosamente e liberou o golpe da luz sagrada, a espada desenhando uma linha brilhante que cortava em direção a Bat. A perseguição entre os três no ar era extremamente intensa, com explosões estrondosas bum-bum ressoando. Abaixo, Su Xianbai mantinha seus olhos focados na cena que se desenrolava, sentindo-se cada vez mais inquieto enquanto pensava, algo não está certo. Aquele cara foi apenas sobrepujado por Ma Fei, mas agora parece estar lutando de igual para igual com ambos. Deve haver um problema aqui. Ele não tinha descoberto a causa, mas sabia que precisava encontrar uma maneira de romper o impasse. Seu olhar pousou involuntariamente no corpo de Azan, ainda fumegante nas proximidades, e Su Xianbai se disse, isso pode ser a chave? Preciso rapidamente considerar uma contramedida. No céu, Bat lançou uma contraofensiva mais uma vez. Ele juntou as mãos na frente do peito, formando uma cruz, e então executou a explosão da alma, a tremenda força fazendo Ma Fei exclamar, esse cara parece estar ficando mais forte a cada momento. Lilith também estava fazendo o seu melhor para lidar com a situação. Após desviar de um ataque surpresa, ela respondeu a Ma Fei, é verdade, ele realmente se tornou muito mais forte. Esta é a primeira vez que testemunho uma situação assim. Bat estava se tornando cada vez mais arrogante, zombando dos dois diante dele. Vocês não entendem? Como podem tolos como vocês saber por que Lord Bat consegue vencer batalhas sem derrota? Vocês ainda devem estar se perguntando, certo? Ele se considerava supremo, usando um sorriso provocativo enquanto continuava a falar em voz alta. Essa é a diferença das raças. Eu sou um predador puro, meu talento inato não é algo que humanos comuns possam comparar. Mas antes que ele pudesse se gabar mais, foi interrompido por um grito de Su Xianbai. Pare de se gabar, Bat. Su Xianbai avançou, seu olhar afiado dirigido diretamente a ele. Eu vejo através dos seus truques. Você encheu seu corpo com muitas almas para transformá-las em energia, mas esse processo definitivamente leva tempo para ser digerido gradualmente. Certo? Ele se tornou cada vez mais vigoroso em sua resposta, expondo o esquema de Bat.
você ainda não as digeriu completamente, não é? Se a batalha se arrastar, você ficará cada vez mais forte. Estou adivinhando errado? Bat sentiu o golpe onde mais doía, mas em vez de entrar em pânico, sorriu, incapaz de esconder sua arrogância. HMPH, você não é tão tolo quanto eu pensei. O poder dos espíritos malignos é muito raro, como você entende isso tão bem? Su Xianbai permaneceu inabalável, respondendo calmamente, eu apenas aconteço a saber como usar o poder dos espíritos malignos também. Bat havia estado complacente por tempo demais. De repente, dois Su Xianbai apareceram atrás dele, prontos para lançar uma tentativa de assassinato. No entanto, esse movimento não o incomodou nem um pouco. Com um simples movimento de sua mão, as duas figuras foram instantaneamente despedaçadas. Bat claramente reconheceu que isso era apenas a técnica de doppelganger de Azan e zombou de Su Xianbai, dizendo, você não disse que queria usar o poder dos espíritos malignos? Vamos ver o que você realmente pode fazer. Ele mirou diretamente para o Su Xianbai à sua frente e lançou um golpe poderoso, fazendo mais um doppelganger de Su Xianbai desaparecer no meio do ar. Ma Fei e Lilith não puderam deixar de se preocupar com ele, enquanto testemunhavam cada Su Xianbai sendo perfurado por Bat, sangue espalhando-se pelo céu. Bat, ainda seguro de si, posicionou-se acima e questionou, a alma de Azan deveria ter sido absorvida por mim. Como você se atreve a agir de forma imprudente assim? Se estiver buscando a morte, deixe-me ajudá-lo a cumprir isso. Apesar de sua arrogância, Bat estava enfurecido com a risada de Su Xianbai. Com base em que você acha que sou a verdadeira forma da técnica de doppelganger? Boom! A pessoa atingida por Bat desapareceu instantaneamente, deixando nenhuma pista, o que o fez rugir de fúria. Droga! Esse garotinho! Justo quando estava perdendo a paciência, a voz de Su Xianbai ecoou de algum lugar, receba este golpe. Diante dos seres espirituais de pé em meio a milhares de olhos, a área roxa fez Bat sentir-se confuso. O que é isso? Meu corpo não consegue se mover. O que há nesses olhos que faz o dominador do inferno sentir medo? Ma Fei e Lilith abaixo testemunharam a cena estranha, o céu mudando continuamente. Ma Fei perguntou a Lilith novamente, estou vendo coisas? Ela respondeu diretamente, não é sua imaginação. Deixe-me explicar. Aqueles são os olhos do deus demônio Azura, conhecidos por serem capazes de imobilizar os inimigos. Nunca esperei que Su Xianbai possuísse tal poder. Ouvindo que Su Xianbai tinha um método para contrabalançar Bat, Ma Fei não pôde deixar de elogiar, esse cara realmente não é ruim. Enfrentando Bat, Su Xianbai disse a ele, com poder demoníaco e divino, sempre estive preso neste estágio, mas hoje, por sua causa, preciso fazer uma exceção. Se você não morrer hoje, se tornará um desastre para nós. Su Xianbai desencadeou uma nova técnica, das laterais das costas dele surgiram mãos malignas. Bat foi aprisionado, incapaz de se mover, apenas podendo suportar a opressão esmagadora de Su Xianbai. Vendo a nova técnica dele, Bat não pôde deixar de se perguntar. Essa intenção de matar é mais forte que a do predador, e até mais pura. Como isso é possível? Su Xianbai usou suas mãos malignas para acertar Bat com força, fazendo-o despencar do pico até o chão, deixando a impressão de sua mão onde ele pousou. Bat jazia esmagado, emitindo fumaça espessa de baixo, e naquele momento, percebeu que os efeitos de suas restrições haviam desaparecido. Ele conseguiu se mover novamente. No entanto, seu corpo estava marcado com inúmeras arranhaduras. Ao se sentar, Bat ficou atordoado ao perceber, HMPH, então eu realmente quebrei uma camada de armadura de espectro. Aquele garotinho, eu vou te matar. Boom! Um estrondo ressoou enquanto o punho de Su Xianbai descia, atingindo a garganta de Bat. De maneira dominante, Su Xianbai retoretou, ainda não terminei com você, deveria primeiro se preocupar consigo mesmo. Bang. 6 mãos malignas socavam Bat ferozmente, não lhe dando a chance de se recuperar, independentemente de quantas camadas de armadura ele tivesse. A alma dentro de seu corpo começou a fugir.
Litichi observou que os socos de Su Xianbai eram tão poderosos que a alma de Bate escapou, desaparecendo. Comparado ao dominador do inferno, essas almas realmente temem mais os deuses das trevas. Ma Fei exclamou, esta é de fato uma técnica incrível. Su Xianbai espancou Bate de forma tão brutal que sua alma verde se tornou uma alma branca. Eventualmente, a última camada de sua armadura de espectro se quebrou completamente. Ele parou suas mãos. Naquele momento, era o playground de Litichi e Ma Fei. Su Xianbai o chamou, agora é a hora de aproveitar a fraqueza de Bate e tirar sua vida. Ma Fei, com reflexos rápidos, avançou e respondeu, eu sei disso sem você me dizer. Ele executou a técnica do canhão do tigre, convocando uma poderosa cabeça de tigre de seu pé, lançando-se para a frente. Bate, pego de surpresa pelo brutal chute de Ma Fei, não teve tempo para se defender contra Litichi enquanto ela sacava sua espada. Ela declarou, Dominator of Hell, prepare-se para enfrentar a supressão do Cavaleiro Sagrado. Boom! Um som estrondoso explodiu enquanto o ataque do executor era liberado, criando um ataque feroz que atravessou Bate. A espada sagrada de Litichi estava manchada com o sangue do submundo. Ela concluiu a técnica, completando a execução. Ma Fei lembrou gentilmente, esse cara escolheu a luta errada. Sangue negro do Dominator of Hell, Bate, pingou no chão. Ele havia sido socado e cortado quase ao ponto de ser desmembrado seus braços, cauda e uma perna severamente machucados e esmagados. Seu corpo inteiro estava machucado e tremia, até sua voz já não era mais clara, droga, eu não posso aceitar isso. O dom da luz e a infinidade das trevas estavam bem diante de mim? E ainda assim, eu falhei. O corpo de Bate foi reduzido a uma perna que não conseguia mais suportar seu peso, e tudo o que ele pôde fazer foi odiar antes de colapsar. Ele não estava disposto a aceitar a morte de tal maneira. Depois de um tempo lutando, os três viram o cadáver de Bate deitado na cova. Su Xianbai sentiu que a batalha com o ser do submundo havia acontecido muito rapidamente e não tinha certeza se aquilo realmente era o fim. Litichi percebeu que ele estava tremendo de cima. Após pensar um momento, ela percebeu, o peso do poder demoníaco e divino pode ter se tornado pesado demais para Su Xianbai. Parece que ele não consegue mais aguentar. Su Xianbai encerrou a batalha, seu corpo fragmentado escorregando para um profundo estado de inconsciência. Ele caiu livremente das alturas em direção ao chão. Litichi rapidamente voou para apoiar a cintura de Su Xianbai, e de repente ficou rígida, sentindo um pouco de perigo. O rosto de Su Xianbai estava pressionado junto ao dela. Nesta situação, precisamos de um estado mais forte. Litichi olhou nos olhos de Su Xianbai, sentindo-se um pouco empolgada e cheia de admiração, mas se você observar de perto, pode ver que ele é na verdade muito bonito. Ma Fei notou Litichi carregando Su Xianbai para baixo e gentilmente perguntou, Litichi, seu rosto está tão vermelho. Você se machucou? Como se tivesse sido atingida no coração, Litichi rapidamente soltou Su Xianbai e se afastou, explicando apressadamente, não diga besteira. De jeito nenhum eu ficaria corada assim. Ma Fei, apesar de ter a franja cobrindo os olhos, não estava de forma alguma impedido, ele rapidamente percebeu que ela realmente não sabia mentir. Su Xianbai, depois de ser lançado a uma certa distância por Litichi, acordou com a dor. Ele se sentou e esfregou a cabeça, dói tanto, eu acabei de desmaiar? O poder dos Azuras realmente drena energia tremendamente. Embora Bate tenha caído, ainda sinto que algo não está certo. Tenho essa sensação constante de inquietude, deve haver um problema. Quando se lembrou de algo, Su Xianbai pulou para os pés e apontou para o corpo de Bate. Ele disse apressadamente a Litichi, o movimento da infinidade do Jin não foi iniciado, aquele cara deve ainda estar vivo. Rápido, fúrio novamente, temo que será tarde demais. Um fragmento da alma restante de Bate havia escapado de seu corpo, usando toda a força que lhe restava para correr direto para a mente de Su Xianbai. Este era o plano de Bate, apoderar-se da infinidade do Jin, usando-a como um trampolim para reivindicar o dom da luz, e o alvo que ele estava mirando era ninguém menos que Su Xianbai. Litichi estava suando ao olhar para o corpo de Su Xianbai,
culpando-se silenciosamente, isto é mal, fui descuidada demais. Aquele cara ainda tem um sopro de vida, e o que ele deseja é o corpo de Su Xianbai, não é? Bate havia tomado temporariamente o controle do corpo, e ele voltou a exibir seu sorriso selvagem. Não esperava que houvesse tantos tesouros neste corpinho. Elesis of Jin, o deus demônio Azura. Todas essas coisas o satisfaziam, seus olhos estavam isentos de branco, apenas uma escuridão de ressentimento enquanto olhava para Ma Fei e Lititi. Ela ergueu sua espada, continuando a ameaçá-lo. Eu aconselho você a sair do corpo de Su Xianbai agora mesmo. Você viu meu poder de ataque antes. Bate se tornava cada vez mais arrogante, desafiando Lititi. Você realmente pode me cortar? Este corpo é o melhor escudo de proteção que eu tenho. A atmosfera tornou-se tensa. Lititi sabia que não poderia ferir o corpo de Su Xianbai, e só podia xingá-lo por ser desprezível. Vendo que ela estava relutante em atacar, Ma Fei deu um passo à frente. Lititi, não se exalte. Eu tenho experiência nisso, deixe-me lidar com isso. Lititi olhou para ele, incerta de como Ma Fei resolveria. Ela perguntou, o que você pretende fazer? O chute de Tung de Ma Fei e o punho cerrado estavam prontos, claro que vou bater nele. Bam! Um soco de Ma Fei foi capturado pelo braço de Bate, mas ele tinha outro braço avisando, não seja tão arrogante, meu soco é mais forte. Mais uma vez, bam! Ambas as mãos de Ma Fei foram firmemente seguradas por Bate, que cruzou os braços e zombou dele. Parece que o soco de uma pessoa impulsiva não é muito flexível. Você não pensa, de forma alguma, que seu punho é mais duro do que o dos Azuras, pensa? O próximo movimento de Ma Fei pegou-o de surpresa. Tudo. Cabeçada dominadora que fez Bate cambalear, seu espírito se dissipando. Ambas as cabeças estavam fumegando, mas apenas o corpo de Su Xianbai permaneceu no chão, inconsciente. Ma Fei havia provado para ele, não posso ter certeza sobre meus punhos, mas em um concurso de cabeçadas, definitivamente eu ganho, eu sou o mais duro. Lititi olhou para o inconsciente Su Xianbai e questionou Ma Fei novamente, você o nocauteou. Não disse que tinha experiência? Por que deixou que ele escapasse de seu corpo assim? Ma Fei respondeu de forma desajeitada, eu ainda não terminei de pensar sobre isso. An levantou o punho, que tal socar ele 2 vezes, talvez aquele bastardo consiga sair por conta própria. Lilith viu isso e apressou-se em pará-lo, não faça isso. Os passos de Feng Mian se aproximaram enquanto ele aconselhava Ma Fei, eu sugiro que você não o acerte se quiser melhorar. Esse conselho de Feng Mian deixou Ma Fei confuso, Por quê? Sob a copa da árvore, a luz havia se tornado menos sombria. Feng Mian explicou, Bate chegou a um beco sem saída. Ele definitivamente não desistirá de sua última palha de sobrevivência apenas por causa de alguma influência externa. Bater nele seria inútil. A situação é ainda mais tensa do que antes. Você não pode bater, e não pode recuar. Ma Fei perguntou a Feng Mian, então, o que você sugere que façamos? Feng Mian respondeu, a resposta para ele é que, neste ponto, só há um caminho a seguir. Para eliminar completamente Bate, depende do poder do próprio Su Xianbai. O mundo real não pode matá-lo, então o mundo espiritual de Su Xianbai deve matá-lo completamente. Enquanto do lado de fora eles podiam apenas esperar, uma batalha tensa estava ocorrendo no mundo espiritual de Su Xianbai. Bate ainda estava intacto, em seu estado mais perfeito. Ele confrontou Su Xianbai, nunca esperei que eu, o dignificado senhor do submundo Bate, fosse forçado a este ponto por um grupo de guardiões estelares. Mas não importa, eu vou te matar aqui, e então poderei possuir seu corpo para sempre. Su Xianbai permaneceu firme enquanto continuava a lhe repreender, não fale mais besteiras. Ele o acertou diretamente no maxilar, advertindo-o, este é meu corpo, meu próprio eu o irei recuperar. Bate, um artista marcial desde jovem, minimizou habilidosamente os danos do golpe de Su Xianbai. Então, ele contra-atacou, com uma palmada mirada para o rosto do garoto, você é apenas um pirralho. Bam! Su Xianbai foi atingido,
cuspindo sangue dentro do reino, enquanto Bate o zombava, tentando se exibir diante de mim, você ainda é muito verde. Fora, no mundo, Lilith contou os eventos recentes a Feng Mian, Su Xianbai exauriu todas as suas técnicas. Ele fez um excelente trabalho, sem ele, a missão não teria corrido tão bem. Olhando novamente para o corpo imóvel de Su Xianbai, Lilith disse preocupadamente, neste momento, ele não pode enfrentar o predador de nível divino sozinho. Há algo que podemos fazer por ele? Feng Mian entendeu suas preocupações, mas só conseguiu abaixar a cabeça para explicar, esta é uma batalha mental entre eles, não há nada que possamos fazer, apenas esperar Su Xianbai acordar. Ao ouvir que teríamos que esperar, Ma Fei imediatamente se sentou e perguntou ansiosamente, e se quem acordar for Bate? Feng Mian afirmou, este é o pior cenário, se essa situação surgir, isso só pode significar que o espírito de Su Xianbai foi completamente consumido. Devemos cumprir as responsabilidades dos Guardiões das Estrelas e estar mentalmente preparados para matá-lo. Assim que suas palavras terminaram, os outros dois caíram em silêncio. Certamente, eles não desejavam tirar a vida de um companheiro com suas próprias mãos. Su Xianbai ainda estava confuso, ouvindo a reprimenda de Bate, você é apenas uma criança, você é muito inexperiente. Este lugar é um mundo da mente, o que estamos competindo é espírito. Sem a infinidade do escuro e o deus demônio Azura, você não é nada. Nunca ninguém havia interpretado o vilão com tanta boa vontade quanto Bate, ele até elaborou planos para o inimigo. Ao ouvir isso, Su Xianbai entendeu, então é isso, graças ao seu lembrete, cheguei a uma compreensão. Ele mergulhou profundamente em sua consciência, se este lugar era um campo de batalha da mente. Bate percebeu a aura ao redor de Su Xianbai mudando. Su Xianbai realmente caiu em um estado translúcido, gradualmente se misturando ao mundo do espírito, deixando apenas seus olhos brilhando como faróis. Ele se tornou o mestre do próprio mundo em que as duas entidades estavam, sua voz envolvendo todo o espaço, transcendendo o tempo enquanto ele declarava a Bate, é uma pena, você escolheu o oponente errado. Bate se sentia pequeno diante da imensa entidade que era Su Xianbai. Ele gaguejou, como isso é possível? Esta é a primeira vez que vejo um grande mental tão aterrorizante. Ele não conseguia distinguir o certo do errado, circulando em seus pensamentos, pode ser uma ilusão? Não, as habilidades não podem ser usadas no mundo mental. Neste momento, ele ainda acreditava firmemente que Su Xianbai, que claramente era apenas uma criança, não poderia ter uma capacidade mental tão grande. Su Xianbai não queria confrontá-lo diretamente, pensou consigo mesmo, você não entende, não é? Isso é porque você não sabe o que eu passei. Este corpo não me foi dado facilmente. Mais uma vez, Su Xianbai levantou a mão, e a colossal entidade mental advertiu Bate, eu não permito que ninguém o leve embora. Bate estava sendo pressionado por pressão sobre pressão, desconsiderando o perigo para si mesmo, estava determinado a enfrentar, destemido e respondendo confiantemente, não me ameace, eu roubei inúmeros corpos antes. Neste reino mental, nunca fui derrotado. Estando na área de convidados, ele agia como se fosse seu próprio domínio e teve que levantar a mão para suportar a pressão de Su Xianbai, começando a repreender, meu brilho ao longo da vida não pode ser destruído por este pirralho. Su Xianbai respondeu com determinação, bem, isso não é necessariamente verdade. A alma remanescente de Bate estava sendo gradualmente empurrada para se desvanecer pela aura. Ele sentiu isso por si mesmo, essa sensação esmagadora é forte demais, não consigo suportar mais. Quando a mão de Su Xianbai esmagou Bate, acabando com os últimos vestígios da alma dele, foi também o momento em que seu corpo físico foi sacudido para cima. Ma Fei, pela primeira vez, testemunhou esse fenômeno surpreendente e exclamou, incrível, ele está voando. Que diabos está acontecendo? Feng Mian ofereceu uma hipótese, parece que essa situação indica que a batalha espiritual alcançou um estágio crucial. Precisamos estar prontos para ver quem vai finalmente despertar. O som de passos apressados se aproximou de longe, e uma figura apareceu de repente. Era o velho Liu Jianyu, que correu diretamente em direção a Su Xianbai, que estava flutuando.
Ele estava cheio de ressentimento. Bat matou mais de 100 pessoas do meu instituto de pesquisa, e Su Xianbai tem se oposto a mim em todos os momentos. Não importa quem desperte. Suas últimas palavras, ditas com raiva, ambos devem morrer. Feng Mian e Ma Fei perceberam simultaneamente Liu Jianyu, trocaram olhares e se perguntaram, o que ele pretende fazer? Quando as duas pessoas ainda não tinham conseguido impedi-lo de agir, o sangue já havia sido derramado. Desde que Zhao Ping'er nascerá da essência espiritual de Su Xianbai, quando ele encontrava problemas, suas almas ressoavam levemente. Ela também se sentia inquieta. O que está acontecendo? Meu coração está batendo rápido demais, mestre, algo deve ter acontecido, certo? Do lado de Su Xianbai, Lilith usou a mão para bloquear a investida da espada de Liu Jianyu, e seu sangue continuava a fluir. Sua voz não era apressada nem lenta, questionando-o friamente, desde que saímos do lugar das estrelas, sempre senti que alguém estava nos seguindo. Não esperava que você aguentasse até agora para se revelar. Liu Jianyu, o que você quer com isso? Liu Jianyu, sem pudor, retrucou, Lilith, você realmente se arriscou a bloquear uma espada por ele. Droga, além de Muxia, agora há outro oponente problemático. Que poder aquele moleque Su Xianbai tem? Ele não podia matar ninguém, então recorreu a insultos, que desperdício que vocês são os guardas das estrelas de nível S. Certamente vocês não acreditam genuinamente que Su Xianbai pode derrotar Bat no mundo espiritual? Em vez de entregar a infinidade do Jin dentro de Su Xianbai a Bat, seria melhor simplesmente matá-lo agora mesmo. Se matarmos Su Xianbai, a missão será concluída com sucesso. A última frase provocou diretamente Lilith. Ela usou sua força para esmagar a espada do velho, repreendendo-o, palavras enganosas, Su Xianbai ainda não perdeu. Lilith ficou em frente a Su Xianbai, advertindo Liu Jianyu, antes que ele acorde, ninguém está autorizado a tocá-lo. Graças a esse confronto que comprou algum tempo, Su Xianbai conseguiu se libertar. Seu casaco estava gravemente danificado, rasgado em muitas partes. A primeira coisa que Su Xianbai fez ao acordar foi agradecer a ela por defendê-lo. Lilith suspirou aliviada ao ouvir a voz de Su Xianbai, ele realmente venceu. Su Xianbai, com uma constituição musculosa, virou-se para se preocupar com Lilith, você está bem? Os dois pareciam realmente indiferentes ao fato de que havia muitas outras pessoas ao redor. Lilith, que não havia reclamado vigorosamente todo esse tempo, sentiu uma certa dor ao ouvir a preocupação de Su Xianbai, reclamando em silêncio para si mesma, oh meu, o que há de errado comigo? Não consigo evitar mostrar meus verdadeiros sentimentos. Acontece que Su Xianbai pegou um pedaço de seu casaco rasgado para amarrar um pano e estancar o sangramento de Lilith. O último nó foi dado de maneira bela. Ele a olhou atentamente, isso deve segurar bem o suficiente. Queimada pelo olhar intenso do garoto, Lilith teve que desviar o olhar. Ela lutou para formar uma resposta coerente, fazendo algo desnecessário, eu sou uma cavaleira sagrada, posso lidar com isso sozinha. Su Xianbai respondeu de forma direta, se você não gosta, simplesmente jogue fora. Lilith negou teimosamente seus próprios sentimentos, eu não vou tirar. Os dois homens estavam distraídos pela troca entre Su Xianbai e Lilith. Feng Mian admirou em silêncio, mesmo minha habilidade não pode evocar nenhuma emoção de Lilith. Como esse garoto consegue? É a primeira vez que vejo Lilith tão agitada. Ma Fei ajustou a bolsa no ombro, reconhecendo o incrível talento de Su Xianbai, eu estava até preparado para matar aquele bastardo, mas nunca esperei que esse garoto realmente vencesse. O que mais pensou foi Liu Jianyu. Ele sentiu que isso era impossível, deve ser pura sorte. Mas Su Xianbai parecia exibir confiança natural. Poderia ser que ele sempre assume que vai ganhar? Su Xianbai caminhou em direção a Liu Jianyu. Das profundezas de suas memórias, ele claramente percebeu os esquemas do homem, Liu Jianyu, nunca esperei que você fosse tão teimoso comigo. Você sempre diz que quer matar Bat por vingança, mas na verdade, você só quer usar os assuntos públicos para resolver suas rixas pessoais.
Ele não conseguia responder. Su Xianbai continuou a ponderar: já que você veio aqui hoje, vamos resolver tanto as dívidas antigas quanto as novas. Sob a pressão da aura de Su Xianbai, Liu Jianyu não pôde deixar de engolir em seco, seu corpo não seguia os comandos de sua mente. O que está acontecendo? Meu corpo não consegue se controlar e está recuando. Estou realmente com medo? A aura desse garoto está completamente diferente de antes. Poderia ser que ele absorveu toda a energia de Bate? Su Xianbai apenas viu as ações fracas de Liu Jianyu. Sem vê-lo contra-atacar, ele pressionou: então, o que vai ser, Liu Jianyu? Você ainda está hesitando? Você não queria sempre me matar? Só então Liu Jianyu respondeu: HMPH, a estratégia de provocação não funcionará comigo. Um guardião de nível S não pode agir casualmente contra um humano. Se eu quiser confrontar um humano, preciso de pelo menos 10 testemunhas aqui, caso contrário, serei responsabilizado por Drácula. Ele não tinha ideia de que os companheiros de Su Xianbai haviam chegado a tempo. Zhao Pinger pousou e questionou: quando você usou humanos como experimento para o predador e enviou assassinos para matar o proprietário do meu mestre, você já parou para pensar em ser responsabilizado? A equipe de pássaros montados de Yuan Yuan apareceu um a um. Estamos aqui para testemunhar pelo mestre, e com a adição de 3 guardiões de nível S, isso deve ser suficiente, certo? A área de batalha de repente ficou lotada, e Su Xianbai olhou para sua formação de belezas, surpreso: oh, vocês também vieram? Liu Jianyu sabia naturalmente quem tinha acabado de chegar. Ele havia estipulado que eram necessárias 10 pessoas como testemunhas. Havia exatamente o número certo aqui. Ma Fuxi, que havia perdido o rastro de Ma Fei desde o começo, exclamou alegremente, com ferimentos por todo o corpo: mestre, você realmente não morreu. Se esse não fosse um discípulo perguntando por ele, ele poderia ter se escondido desse cara por um tempo. Mas como era Ma Fuxi, ele só podia repreender: que bobagem você está falando? Quem poderia me matar? Vendo que o discípulo estava livre, ele jogou uma bolsa para ele: ei, segura isso para mim. Ma Fuxi pegou a bolsa, mas reagiu exatamente como Bate-Tu. Nojento, isso não pode ser. Ma Fei respondeu imediatamente: isso mesmo, é a minha roupa de baixo. Feng Mian ficou ao lado, assistindo à diversão, contemplando em silêncio. Su Xianbai ousou desafiar Liu Jianyu de frente assim: está se tornando mais interessante a cada dia. Parece que a rivalidade entre esses dois já dura há muito tempo. Eu me pergunto como Liu Jianyu vai responder? O que mais ele poderia fazer? Quando você está em 1 centavo, pode muito bem estar em 1 libra. Liu Jianyu aceitou o desafio de Su Xianbai: já que as coisas chegaram a esse ponto, parece que não tenho razão para te recusar mais. Su Xianbai não poderia pedir mais: vamos lá, vamos resolver isso com uma luta. No entanto, a espada de Liu Jianyu já havia sido quebrada por Lilith. Ele precisou chamar Mo Yan: eu sei que você está aqui. Não quero perseguir mais o passado. Minha espada está quebrada, então cria uma nova para mim. Se você criar uma nova espada, a partir de agora, não devemos mais nada um ao outro. Vendo que Liu Jianyu estava pronto e disposto a entrar em batalha, Su Xianbai ficou ao lado de Lilith e chamou: Lilith, posso pegar uma espada emprestada de você também? Lilith, preocupada, respondeu: você realmente tem certeza de que quer usar uma espada? As técnicas de espada dele não são inferiores às minhas. Ninguém esperava que Su Xianbai realmente quisesse usar uma espada. Ele afirmou a todos: quero usar o método dele para derrotá-lo. Eu ensaiei lutar contra ele em minha mente inúmeras vezes antes, e além disso, absorvi todas as almas de Ada de Bate. Ele afirmou: não se preocupe, eu definitivamente o derrotarei. Os 2 homens se aproximaram da floresta, onde uma área clara era suficiente para 10 testemunhas observarem o duelo. Liu Jianyu segurava uma nova espada de Mo Yan em sua mão. Antes da luta, ele disse confiante a Su Xianbai: eu já previa que este dia chegaria, eu apenas não esperava que chegasse tão cedo. Mas não será simples para você me derrotar porque você carece de uma série crucial de dados sobre mim.
Você não sabe nada das minhas habilidades. Apertando o punho da espada, Liu Jianyu assumiu sua posição, e uma aura azul brilhante o cercou. Eu alcancei minha posição atual graças a cada golpe. Desafiar-me não é uma escolha sábia. Quando minha energia explosiva atingir seu pico, eu mostrarei minha forma mais forte. Finalmente, a luz azul se envolveu em uma esfera brilhante ao redor de Liu Jianyu, fazendo Su Xianbai responder corajosamente: de fato, você realmente é um guardião nível S. Quando você liberta todo o seu poder, qualquer um sentiria um arrepio. Uma figura com cabelo longo emergiu, e ninguém esperava que do passado surgisse uma habilidade nível S, retrospecção do tempo. Liu Jianyu poderia permitir que seu corpo voltasse a seu eu do passado, entrando no estado Bai Hong, como Liu Jianyu aos 27 anos. O rosto e o comportamento dele naquele momento não tinham absolutamente nenhuma semelhança com sua aparência atual, e até mesmo sua voz soava muito mais jovem. Ele forneceu um pouco de informação: entre os atuais guardiões, apenas Mu Xia já me viu assim. Ma Fei observou a transformação de Liu Jianyu, totalmente envolvido. Quando este cara era jovem, ele tinha bastante cabelo. Seu discípulo Ma Fuxi convenientemente comentou: este é um exemplo típico, algum dia você também vai envelhecer e ficar careca. Essa observação irritou Ma Fei, que repreendeu o garoto: maldito você. Lilith pensou: como guardião de longa data, esta é realmente a primeira vez que o vejo liberar seu poder. Liu Jianyu está se esforçando ao máximo. Su Xianbai, você deve ter cuidado. Su Xianbai disse: não esperava que houvesse uma habilidade tão milagrosa. Não só ele pode retornar à sua juventude, como também seus olhos foram completamente restaurados. No entanto, além disso, não há nada particularmente impressionante. Liu Jianyu levantou sua espada em uma postura de ataque e informou: HMPH, o que você entende? Com 27 anos, eu estava no meu auge. Ele soube de repente saltar, desaparecendo em um piscar de olhos. Até os espectadores ficaram admirados com a velocidade de Liu Jianyu. Sumiu, já sumiu, rápido demais, completamente incapazes de ver algo. Ele assegurou a Su Xianbai: em uma luta de espadas, a velocidade é tudo. Em um instante, Liu Jianyu apareceu atrás de Su Xianbai, rapidamente tentando desferir um golpe. Está acabado, Su Xianbai. As duas espadas colidiram, e Su Xianbai conseguiu bloquear o ataque de Liu Jianyu, deixando-o perplexo. Pode ser que ele consiga acompanhar minha velocidade? Su Xianbai olhou para trás e explicou casualmente a Liu Jianyu: ao absorver o Adam das 10.000 almas de Bate, minhas habilidades básicas aumentaram várias vezes. Posso ver claramente todos os seus movimentos. Esse bloqueio da espada também rendeu a Su Xianbai os elogios de Lilith. Su Xianbai é impressionante, parece que ele calculou tudo antecipadamente, não há necessidade de se preocupar com ele. Como pode haver um homem tão confiável neste mundo? Naturalmente, Su Xianbai não permitiu que Liu Jianyu realizasse seu próximo movimento, então ele já havia armado uma armadilha. Ele perguntou ao diretor: você está se aproximando do oponente assim, isso pode ser muito perigoso. Neste momento, Liu Jianyu finalmente percebeu que era o rato que havia caído na armadilha e que não tinha escolha a não ser eliminar a ameaça. Você, garotinho, ousando jogar sujo comigo? Liu Jianyu rapidamente escapou do cerco, percebendo: essa tática de Su Xianbai é especificamente projetada para me derrotar. Se minha visão não se recuperar, não acabarei sendo manipulado e morto por ele? Liu Jianyu continuou a empunhar sua espada, desta vez utilizando a terra e as pedras ao redor que flutuavam para lançar um ataque. Ele avaliou Su Xianbai: tão jovem, mas tão cruel, esse garoto é verdadeiramente perverso. Com um golpe rápido de sua espada, ele enviou uma camada de projéteis de rocha em direção a Su Xianbai. Neste momento, Su Xianbai teve que usar a infinidade do Jin para cauterar, questionando Liu Jianyu: chega de conversa, não há necessidade de ter misericórdia ao lidar com um inimigo. Uma vez que reuniu energia suficiente, Su Xianbai respondeu, utilizando ondas sonoras para desmantelar o ataque de Liu Jianyu. Esse movimento dele fez com que Zhao Ping'er continuasse a elogiar: mestre é tão incrível. Ao lado dela, a irmã Qin apoiava o queixo, derramando elogios sobre ele: Su Xianbai, não é mal, você cresceu bastante.
Após destruir a ofensiva de Liu Jianyu, Su Xianbai mostrou a realidade: mesmo que você recupere sua juventude, ainda assim não será páreo para mim. Liu Jianyu estava desconfiado: eu sou claramente um guardião das estrelas de nível 9, como posso não derrotar um mero minion de nível A? Que piada! Apesar de ter restaurado sua forma jovem, quando atacado, Liu Jianyu não pôde evitar cortes e contusões. Ele tentou se elevar ao menosprezar o caráter de Su Xianbai: um personagem tão insignificante como você, eu poderia esmagar com apenas uma mão. Su Xianbai, indiferente às suas críticas, estava pronto para engajar: então vá em frente e tente. Os dois avançaram um contra o outro, desembainhando suas espadas, e cada um deles voou em direções opostas. Ambos estavam sangrando. A poeira havia mal assentado, dificultando para os espectadores avaliando o resultado. Yuan sentiu: a espada era tão rápida, acabou num piscar de olhos. Wang Xiu estava apenas preocupado com o resultado. Quem ganhou? Foi Su Xianbai. Enquanto isso, os outros caíram em silêncio. Su Xianbai não tinha ideia de quanta energia havia gasto naquele golpe letal, ele também estava ofegante. O corte infligido por Liu Jianyu deixou uma ferida visível em seu peito, sangrando profusamente, enquanto o último havia perdido seu braço da espada devido ao golpe de Su Xianbai. Assim que recuperou os sentidos, Liu Jianyu pôde determinar que Su Xianbai o havia aprisionado no olho maligno dos Azuras. Ele estava suando profusamente. No momento do contato com as armas, ele usou o olhar maligno dos Azuras para selar minhas ações. Então, eu realmente perdi? À medida que a poeira assentava, todos viram claramente o estado miserável de Liu Jianyu, e todos gritaram de alegria: vencemos, Su Xianbai venceu, que ótimo! Ma Fei aproveitou a oportunidade para zombar de seu aluno favorito: com a mesma origem, por que ele é tão impressionante enquanto você é tão fraco? Ma Fuxi pode ser fraco, mas pelo menos seu mestre era como uma libélula, é porque seu mestre é mais forte que o meu. Lilith, a mais próxima do campo de batalha, correu para perguntar: Su Xianbai, como estão suas feridas? Eu sou uma cavaleira sagrada, posso te ajudar. Su Xianbai não se atreveu a cometer o mesmo erro que ao eliminar Bat, ele a lembrou: Lilith, não vem aqui, ainda não acabou. Todos que testemunharam a derrota de Liu Jianyu não conseguiam entender do que Su Xianbai ainda estava com medo, eles apenas o viam tremendo enquanto se apoiava na espada sagrada. Su Xianbai se esforçou para explicar: eu uma vez vi ele transformar uma pessoa em um predador. Este homem cego é o responsável pela criação dos predadores, ele não é uma exceção. Se não estou enganado, o anestésico do predador irá vazar automaticamente quando o corpo estiver à beira da morte, assim como o assassino que veio me matar antes. Su Xianbai mencionou este país, mas o oponente permaneceu em silêncio, então ele teve que apontar diretamente e chamar: Liu Jianyu, pare de fingir estar morto, esse truque já foi usado por seu subordinado antes. Assim que Su Xianbai falou, mesmo tendo perdido um braço, Liu Jianyu ainda ria alto, elogiando-o: devo admitir, você é realmente muito forte. Nunca esperei ser derrotado por você, mas pelo meu desejo de vida inteira, pela perfeita harmonia entre humanos e o predador, eu devo te matar. Assim que ele terminou de falar, seu rosto se contorceu de dor, a pele caindo. Ele insistiu: tudo o que faço é pelo lugar estelar. Seu anestésico estava fazendo efeito, uma onda de energia que Su Xianbai descreveu como poderosa, mas que exalava o cheiro de sangue. Zhao Ping'er comparou: o momento em que Liu Jianyu se transformou em um demônio foi exatamente como quando ele encontrou seu discípulo, exceto que a aura de Liu Jianyu era muito mais forte. Mo Yan, que estava perto da instalação de pesquisa, sentiu o imenso poder da entidade final em que Liu Jianyu estava se transformando. Naquele momento, Mo Yan só pôde juntar as mãos em oração por Liu Jianyu: volte rapidamente, não insista em se desviar e cometer erros novamente. O processo de transformação foi bem sucedido, e ao redor do corpo emanava o fedor de carne em decomposição. Liu Jianyu não parecia mais um humano. Lilith descreveu: ele agora é apenas um corpo gigantesco. Mas isso está além da capacidade humana. Poderia ser que Liu Jianyu realmente é
Su Xianbai continuou seu pensamento. De fato, este é o resultado de sua pesquisa. O predador artificial Bai Hong Liu Jianyu, na forma de um predador artificial, com um rosto envelhecido, profundas cavidades oculares e cabelo e membros indistinguíveis, fundidos em um só. Após testemunhar o estado de Liu Jianyu como um predador artificial, a pequena equipe ficou chocada, com Yuan Yuan sendo a primeira a tremer. É realmente Liu Jianyu? Ma Fuxi não aguentou mais olhar e exclamou: o que? Isso é uma piada? Isso é ainda mais aterrador do que aquele ser de nível divino. Até Yan Yu, que uma vez foi um predador, sentiu uma onda de nojo. É tão revoltante. Ela comentou: apenas uma olhada é suficiente para fazer alguém tremer de medo. Liu Jianyu, com sua grande boca, soltou um som preenchido com o nauseante fedor de carne podre. Ele chamou o nome de Su Xianbai, Su Xianbai. Os olhos enxertados por todo o seu corpo procuraram por ela, expressando claramente a intenção: eu quero que você morra. Atrás de Lilith Su Xianbai, a voz de Feng Mian ecoou: Liu Jianyu, eu não pretendia ajudar, mas no seu estado atual, realmente não posso apenas ficar de braços cruzados. Ma Fei cerrava os punhos, apoiando completamente as palavras de Feng Mian. Ele zombou de Liu Jianyu: como um guardião das estrelas, como você pode se deixar cair tão baixo? Se você não recuar, eu também não vou segurar a mão. A presença de Liu Jianyu diante deles parecia ignorar as palavras de Feng Mian e Ma Fei, enquanto ele repetidamente chamava o nome de Su Xianbai, Su Xianbai. Essa atitude fez Ma Fei, furioso, gritar: estou falando com você. Pare de gritar o nome de outra pessoa o tempo todo. Su Xianbai rapidamente percebeu a situação e avançou para intervir, evitando Ma Fei. Gritar é apenas uma perda de energia. Parece que ele perdeu completamente a racionalidade. Isso deve ser os efeitos colaterais de ele ter se transformado nesse estado, certo? Outros talvez não soubessem, mas Su Xianbai entendia isso melhor. Ele concluiu: mesmo em um estado de perda total de racionalidade, Liu Jianyu ainda se lembra do meu nome. Parece que ele tem uma obsessão muito forte com a infinidade do escuro. Ele definitivamente quer que eu morra. Moyan entrou na área onde as 4 pessoas estavam de pé, e ela concordou completamente com Su Xianbai: você está certo, o experimento de Liu Jianyu falhou, ele precisa da infinidade do Jin para superar isso. No entanto, esta é a primeira vez que vejo Liu Jianyu assim, ele não parece nem humano mais. Dada a situação atual, parece que há apenas um caminho. Ma Fei interrompeu-a, dizendo: não é para matá-lo? Sou bastante habilidoso nisso. Enquanto todos discutiam sua estratégia, a forma física de Liu Jianyu mostrava sinais de instabilidade, o grande olho em seu peito irradiava uma aura sinistra. A luz que seguiu as palavras de Ma Fei disparou diretamente em sua direção, enquanto Liu Jianyu continuava chamando por Su Xianbai, Su Xianbai. Boom! Ma Fei rapidamente desviou do raio mortal de Liu Jianyu. Ele pulou, convenientemente lançando um soco em protesto: em termos de hierarquia, eu ainda sou seu superior. Como você se atreve a me emboscar? Assim que Ma Fei se preparou para atacar, Liu Jianyu levantou a mão. Sua técnica era simplesmente um estalo, e Ma Fei foi lançado para trás, aterrissando a 1 metro de distância. Em termos de aparência, Liu Jianyu nesse estado poderia ser visto de outra região devido ao seu imenso tamanho. Vendo Ma Fei sofrendo de anafilaxia, Ma Fuxi chamou ansiosamente: mestre. Mas ninguém lhe respondeu, apenas Liu Jianyu, naquele momento, examinou os arredores com um laser, gritando o nome de Su Xianbai: eu quero que você morra, você deve morrer. Ele se assemelhava a uma árvore mecânica gigante, lançando seu olhar para baixo, sem conseguir localizar Su Xianbai, e começou a disparar indiscriminadamente contra o chão. Todos tentaram desviar dos ataques de Liu Jianyu. Yuan Yuan, afetada por inúmeras explosões grandes e pequenas, caiu para trás. Felizmente, ao se preparar para se voltar em direção a um feixe de fogo de laser, ela avistou a figura familiar de seu amado pai. Mu Xi abriu um caminho e contra-atacou o ataque de Liu Jianyu. Yuan Yuan, seu corpo machucado, chamou alegremente: papai, por que você está aqui?
Mu Xia olhou para sua filha, reassurando-a: com o papai aqui, você não precisa ter medo. Deste lado, Mu Xia conseguiu proteger sua filha, mas os outros guardas estelares não foram tão felizes. Os ataques de Liu Jianyu tornaram-se cada vez mais incontroláveis, avançando e disparando balas perdidas na multidão abaixo. Sua boca maldita incessantemente: morram, apenas morram. Yan Yu, Zhao Ping e Erimoyan, sem a agilidade dos outros, foram derrubados pela força explosiva dos projéteis. Mu Xia não pôde evitar e levantou a voz, chamando: Liu Jianyu. Ao ouvir a voz de Mu Xia, Liu Jianyu parou de atirar. Todos os seus olhos estavam fixos intensamente em Mu Xia. Assim que ela abriu a boca, começou a repreender Liu Jianyu, perguntando: qual é a sua com aparência? Crescendo tanto cabelo, e quanto menos você tiver de algo, mais você quer, não é? No seu estado atual, é realmente difícil para mim fingir que não vejo você. O corpo de Liu Jianyu tremeu. Su Xianbai e Liliti conseguiram se segurar até que as balas parassem de cair, e ele rapidamente percebeu que Mu Xia havia chegado: o senhor Mu também está aqui. Liliti acrescentou: ele parou, e parece que Liu Jianyu está muito assustado. Ele não perdeu todos os sentidos? Por que ainda tem medo de Mu Xia assim? Su Xianbai avaliou solenemente: isso deve ser um instinto de sobrevivência, mesmo sem consciência, o corpo continua sendo muito honesto. Mu Xia continuou a questionar Liu Jianyu: sou um velho aposentado e não quero dificultar as coisas para você. Uma de suas mãos agarrou um pedaço de madeira, e em menos de um segundo, ele o quebrou pela raiz. Um pedaço de madeira grande como aquele não era diferente de uma lança nas mãos de Mu Xia, enquanto ela continuava a acusar Liu Jianyu: você feriu a filha de alguém, então não posso me conter. Assumindo uma posição de ataque perfeita, Mu Xia lembrou a entidade de Liu Jianyu: não me culpe por ser implacável. Feng Mian, testemunhando o homem cortando madeira com as mãos nuas, exclamou: já ouvi há muito tempo que o senhor Mu é o guardião mais forte da atualidade. Esta é a primeira vez que o vejo em ação, quão sortudo eu sou. Mu Xia começou seu ataque, saltando no ar, segurando o pedaço de madeira que tinha acabado de arrancar do chão, e disse a Liu Jianyu: peça desculpas à minha filha primeiro. Liu Jianyu mirou o grande olho em seu peito para disparar um feixe contra Mu Xia, mas foi derrubado em vez disso. O corpo de Liu Jianyu virou para trás, incapaz de se levantar. Ma Fei admirou imensamente a técnica de luta de Mu Xia, elogiando em silêncio: incrível. É apenas um ataque básico, mas tem uma força tão esmagadora. À distância, Feng Mian sentiu uma dor de cabeça, percebendo: Liu Jianyu está realmente em desvantagem. É essa força do segundo S-Rank? Yuan Yuan olhou para seu pai ereto com um sorriso nos olhos. Um escudo verde envolveu a equipe espiritual. Yuan Yuan questionou: que círculo protetor é este? Su Xianbai falou para explicar: é isso mesmo, pessoal, fiquem para trás por um momento. Liliti sabe como tratar ferimentos, então deixem que ela cuide dos feridos primeiro. Liliti não conseguiu evitar e exclamou: seu idiota! A pessoa que mais precisa do meu tratamento agora é você. Se não fosse o senhor Mu chegando a tempo, estaríamos em sérios problemas. Aqui, Su Xianbai estava usando um escudo protetor, enquanto do lado de Liu Jianyu, ele conseguirá levantar a cabeça. Assim que estabilizou seu corpo, Mu Xia usou a parte restante do corpo de madeira para espetar diretamente o grande olho no peito de Liu Jianyu. Você ainda não recuperou sua sanidade? Então vou garantir que você se lembre bem disso. Num piscar de olhos, Mu Xia girou em torno da forma gigantesca de Liu Jianyu, fazendo Feng Mian, que estava do lado de fora, empalidecer de medo: não consigo ver nada claramente, o reino entre nós está simplesmente distante demais. Quando Mu Xia parou, todos os olhos que brotavam do corpo de Liu Jianyu tinham sido perfurados até a destruição. Seu corpo convulsionou em dor excruciante, sendo que todos os olhos haviam sido penetrados simultaneamente. Su Xianbai também achou isso verdadeiramente extraordinário, pensando consigo mesmo: derrotado num piscar de olhos, é esse o reino de um rei?
Muxia parou sua mão e pousou no chão. Com um tom inalterado, ele disse, Liu Jianyu, não importa o que aconteça, nós já fomos colegas, eu não vou te matar, então cuide-se. Assim que ele estava prestes a parar, Liu Jianyu se moveu novamente. Uma nova onda de energia apareceu acima de sua cabeça, e ele gritou continuamente, vá para o inferno, todos vocês morram por mim. Afinal, ele havia acumulado poder interno em sua garganta, e finalmente liberou uma onda massiva de energia, disparando diretamente para Muxia. Yuan Yuan gritou em alta voz, papai, é perigoso, mova-se rápido. Mas Muxia não estava com medo algum. Ele colocou uma folha de grama especial entre os lábios e a soltou, bloqueando o ataque letal de Liu Jianyu. Vendo a calma de Muxia em meio à tempestade, a equipe Tinyin não pôde deixar de exclamar, uma situação assim, usando apenas uma folha de grama para não só parar o ataque mortal de Liu Jianyu, mas também para contra-atacar. De fato, como disse Su Xianbai, o poder interno da folha de grama perfurou diretamente a onda de energia de Liu Jianyu, causando um buraco enorme em sua cabeça. A folha de grama disparou direto para o céu, deixando apenas um brilho, enquanto o corpo de Liu Jianyu caiu sem vida no chão. Isto é o que Muxia menos queria fazer. Quando acabou, ele não pôde deixar de suspirar, se você não tivesse se desviado, talvez você também tivesse se tornado um membro formidável da Guarda Estelar. Havia coisas que ele só se atrevia a pensar em seu coração e refletir, que pena, se eu não tivesse te impedido, cedo ou tarde você teria se tornado exatamente como aqueles 5. A batalha terminou, Muxia olhou para a equipe dos elfos, e assim que abriu a boca, deixou Shidu Mafei e Feng Mian sem palavras, o que vocês três ainda estão fazendo aqui? Há algo que vocês precisam? Quando ouviu eles responderem, não, nada, Muxia sentiu que era hora de ir embora, se não há nada, então eu vou me retirar. Tenho algo importante a fazer. Mafei lhe disse para levar seu tempo, e Yuan Yuan parecia confusa. Ela chamou, ei, você não vai prestar atenção em mim? Para onde você está planejando ir? Muxia se virou para olhar Yuan Yuan, seu tom cheio de reclamação enquanto se queixava a ela, hoje, no Snow Residente, há um desconto de 50% em chá com leite, mas a oferta é limitada, então estou em um grande dilema. Então ele disse, minha filhinha, vou ter que confiar em você a Su Xianbai para cuidar de você. Ele respondeu casualmente, sim, claro. As nuvens escuras haviam se dispersado completamente, e Yuan Yuan apontou para o céu. Olhe lá em cima, aquelas são as energias de Liu Jianyu. Cada fragmento de energia caiu como a primeira neve da estação. Su Xianbai estendeu a mão para senti-la, tanto, esta energia é tudo o que Liu Jianyu acumulou. Lilith o aconselhou a absorvê-la, afirmando que sua força certamente aumentaria dramaticamente. No entanto, Su Xianbai fez o oposto, ele soprou toda a energia residual. Isso deixou Lilith surpresa. Com tanta energia, você não precisa dela? Su Xianbai lhe respondeu, eu já absorvi o Adam das 10.000 almas de Bate, digerir tudo isso não é uma tarefa fácil. Por enquanto, meu corpo não pode conter mais disso. Além disso, essa energia era originalmente um troféu do Senhor. Muxia, não posso simplesmente tomá-la para mim. Todos finalmente pararam de persuadi-lo. Após 2 batalhas intensas, a missão dele superou as expectativas. Cada pessoa voltou para casa. Então, mais de um mês depois, às 6:00 da manhã, na casa de Su Xianbai, a luz do sol penetrava pela janela, alcançando seu quarto. Su Xianbai foi acordado por algo pressionando-o. Ele esfregou os olhos, tenho que me levantar de novo? Assim que abriu os olhos, viu o amplo peito de Yan Yu. Ela havia subido em cima dele em algum momento sem lhe cumprimentar, você acordou, Corando sob o olhar provocador de Yan Yu, Su Xianbai começou a suar e não se atreveu a se mover descuidadamente. Ele lutou para falar, a voz tremendo, Yan Yu, tenha um pouco de respeito próprio. Yan Yu, uma predadora movida puramente pelo desejo, apesar de ter sido influenciada pelo dom da luz, ainda não conseguia suprimir suas cravingues. Ela sorriu maliciosamente e se aproximou. Como eu poderia fazer isso? Não consigo mais me conter.
Fiquei espreitando do lado de fora a noite toda, e foi uma luta encontrar a oportunidade de me esgueirar para dentro aqui. Você deveria saber valorizar essa chance. Então, ela havia invadido pela janela. Su Xianbai respirou fundo e engoliu em seco. Sua mente estava em tumulto com pensamentos. Embora ela tenha recuperado parte de sua humanidade, seus hábitos libidinosos não apenas permaneceram inalterados, eles pioraram. Se eu deixar que ela continue a agir de maneira imprudente, uma vez que o selo se ative, eu perderei o controle. Por que eu tenho que enfrentar um desafio tão aterrorizante logo após acordar? O que eu devo fazer? Antes que ele pudesse encontrar uma maneira de lidar com a situação, Yan já havia tomado a iniciativa. Suas mãos tocaram diretamente a área da sua lesão, onde o ferimento havia cicatrizado completamente ao longo do último mês, até mesmo realçando a robustez de um homem maduro. Seu rosto estava preenchido com satisfação enquanto seus dedos traçavam cada contorno muscular de Su Xianbai, admirando: que peito sólido, e até essa cicatriz, é cheia de masculinidade. Você realmente torna impossível para os outros resistirem. Su Xianbai se sentiu tanto confundido quanto tenso, completamente sem saber como lidar com a situação. Ela se moveu, sentando-se no abdômen inferior de Su Xianbai, fazendo-o suar profusamente. Ele só podia ouvir Yan continuar: o corpo masculino humano é verdadeiramente sedutor, acendendo o desejo em outros. Neste ponto, Su Xianbai não teve escolha a não ser sentar-se, garantindo que não fosse arrastado para essa situação. Ele atacou Yan com raiva, a reação dela foi um tanto exagerada: você está brincando com fogo, poderia ser um pouco mais cuidadosa. O vento da janela soprou, trazendo o cheiro familiar de flores de cerejeira e o som dos tamancos de madeira de Zhong Zeqin. Ela havia alcançado e sacou sua espada para advertir Yan. Zhong Zeqin perguntou friamente: apenas um momento de negligência e você se meteu no quarto de Su Xianbai. Yan, você quer que eu te corte novamente? Yan se afastou de Su Xianbai. Ouvindo a voz da irmã Qin, ela imediatamente gaguejou uma explicação: não há mal-entendidos, eu não estou aqui para seduzi-lo, só vim chamá-lo um pouco. Su Xianbai suspirou em alívio, sentindo como se tivesse sido salvo. Zhong Zeqin não aprofundou mais o assunto, ela fez a bainha da espada e lembrou a Yan: não haverá outra oportunidade. Ao mesmo tempo, ela se virou para Su Xianbai e disse: você deve se preparar também, tenho certeza de que você se lembra do que é hoje, certo? Su Xianbai se sentou, endireitou as costas e respondeu calmamente à irmã Qin: claro, hoje é o dia em que Drácula realiza a cerimônia de promoção de nível S para mim. A última pessoa a saber sobre isso foi Yan. Ao ouvir, perguntou surpresa: o quê? Uma promoção de nível S? Enquanto Yan olhava para Su Xianbai em sua roupa, tentou adivinhar sua situação: é porque você fez contribuições no caso do reitor Liu que você foi promovido ao nível S, certo? Su Xianbai respondeu casualmente: você pode dizer isso, mas não é tão simples. É verdade que a irmã Qin e eu tivemos um papel no caso do reitor Liu, mas meu único objetivo foi a autodefesa, que acabou expondo a verdadeira natureza do reitor Liu. Su Xianbai continuou a responder enquanto colocava uma camiseta preta, com seus músculos abdominais visíveis sob o tecido: quem realmente o fez pagar foi o Sr. Mu. Se Drácula quiser me recompensar, seria suficiente apenas elevar meu nível um pouco. Ser promovido diretamente ao nível S realmente não é muito desejável. Para entender melhor a situação, Su Xianbai sabia que só poderia compreender os planos de Drácula indo lá pessoalmente. No Star Place, a mansão de Drácula, um monge havia chegado antecipadamente. Ele parou diante do castelo e maravilhou-se: esta é a mansão branco-selvagem do Conde Drácula. De fato, é bastante impressionante. Os guardiões eram dois guardas com feições harmoniosas, suas personalidades não muito abertas. Eles lembraram-no de que uma importante conferência estava prestes a acontecer e proibiram os não relacionados de se aproximarem. Su Xianbai havia acabado de chegar e ouviu claramente a situação. À distância, ele observou o mestre, que possuía uma postura extraordinária, não parecendo de forma alguma alguém não relacionado ao evento.
O porteiro o reconheceu e chamou, Su Xianbai. Isso imediatamente chamou a atenção do pastor, é esse que acabou de chegar, Su Xianbai? Su Xianbai pôde sentir a presença do homem e não queria dificultar a situação para ele, então estendeu um convite, se o mestre não se importar, você viria comigo? Ku gentilmente concordou, então, eu me permitirei o transtorno. Su Xianbai casualmente perguntou, posso perguntar como devo me dirigir ao mestre? Ku levantou a corda do seu chapéu de palha, puxando-o para trás do pescoço, e fez um gesto budista, apresentando-se a Su Xianbai. Meu nome Dharma é Ku, mestre Ku, um membro do 5º nível da Guarda Estelar. Su Xianbai retornou o respeito, dizendo, jovem Su Xianbai, cumprimentando respeitosamente o mestre. Ao ouvir o nome budista do mestre Zen à sua frente, os dois guardas no portão de repente perceberam que era o grande mestre Ku. Ele é um oficial de alto escalão de nível 4 da classe S, que se aposentou há muitos anos apenas para selar uma espada. Até agora, ele nunca havia participado de tal conferência. Certamente, a aparição de Ku deve ser por uma razão importante. O grande mestre Ku caminhou ao lado de Su Xianbai e entrou no salão do Lugar das Estrelas. Os dois começaram a discutir o estilo de design. Quando Su Xianbai expressou sua admiração pelo esplendor da residência Drácula, o grande mestre Ku não concordou. Ele disse, uma casa é apenas um lugar para viver. Por que construí-la tão grande? Então, como se fosse casualmente, ele perguntou, a propósito, a quem é sua amiga, certo? Ela ainda está bem? Su Xianbai, incerto se havia entendido errado, perguntou novamente, a Kim, você está se referindo à irmã Kim? Você a conhece? O grande mestre Ku contou, eu costumava conhecer a senhorita Kim, mas, infelizmente, já faz tanto tempo desde que nos encontramos que perdemos o contato. Vendo que Ku afirmava conhecer Zonze Kim, Su Xianbai respondeu, é mesmo? A irmã Kim está indo muito bem. Certamente você não está participando desta conferência apenas para perguntar sobre ela, está? Enquanto Su Xianbai e o mestre Ku se preparavam para continuar sua história, uma voz feminina melodiosa interrompeu, você é Su Xianbai. Não apenas recuperou a glória do lugar estelar, mas também matou o senhor do submundo Bate. Além disso, derrotou Liu Di em uma batalha de esgrima e está prestes a se tornar o guardião mais jovem de nível S da história. A que falou foi Bai Yulmo, a governante do Shanshan Jianzhong, um guardião de nível S de 5ª categoria, renomada como Yu Jianxian. Ela estava sobre uma espada sagrada, seu tom cheio de zombaria, os rumores sobre você chegaram até nós em Shanshan, não importa onde vamos. Você realmente é tão impressionante quanto dizem? Bai Yulmo olhou para baixo a partir de sua posição elevada, exibindo evidente malícia. Su Xianbai, estou genuinamente intrigada por você. Su Xianbai sentiu que ela estava almejando e falou, certamente você não quer dizer. Antes que pudesse terminar sua frase, Bai Yulmo interrompeu, mostre-me suas habilidades. Sem hesitar, Bai Yulmo invocou sua espada com destreza. Enquanto uma série de espadas voadoras surgiam do nada, se dirigindo diretamente para ele, Su Xianbai pensou, certo, ela realmente está séria. Uma floresta de espadas e lanças iluminava o castelo de Drácula. O que Su Xianbai não esperava era que o mestre Ku estava tocando um sino, tranquilizando-o, jovem, não se preocupe. Você é amigo da senhorita Kim, eu não deixarei nada acontecer com você. Com apenas um pequeno sino, Ku havia destruído as armas de Bai Yulmo, espalhando-as como neve. Su Xianbai suspirou, um ataque tão poderoso, realmente impressionante. Nunca esperei que ele pudesse dissipá-lo tão facilmente. Bai Yulmo, enfurecida pelo fracasso de seu teste, despejou sua frustração sobre Ku, não interfira nos assuntos dos outros, eu não estava testando suas habilidades. Mestre Ku não se deixou intimidar e analisou, hoje é o dia em que o Sr. Su será promovido, todos deveriam celebrar e estar em harmonia. Bai Yulmo achava este monge bastante cansativo. Sentando-se em sua espada voadora, ela pretendia atacar Su Xianbai mais uma vez, mas foi recebida por um golpe de espada de Lilith. Bai Yulmo desviou agilmente,
mas a ponta da torre auxiliar, infelizmente, foi cortada. Lilith estava do lado de fora do portão, advertindo: Bai Ilmon, não permitirei que você toque em Su Xianbai novamente. Su Xianbai e Kuo olharam em direção ao portão principal. Ele cumprimentou calorosamente: Lilith, você também veio? O mestre Kuo comentou em silêncio: as conexões deste jovem são realmente extraordinárias. Bai Ilmon, que havia acabado de ser pega de surpresa, desceu com uma atitude hostil, criticando: Lilith, o que você quer dizer? Eu estava apenas brincando com Su Xianbai, isso não tem nada a ver com você. Ao aterrissar, ela comentou: Lilith, reagindo tão fortemente, você por acaso gosta dele? Lilith não deixou Bai Ilmon ofuscar sua presença e respondeu: você está falando bobagens. Eu não gosto. Enquanto as duas mulheres estavam prestes a se confrontar, Su Xianbai rapidamente interveio com a mão azura. O mestre Kuo, testemunhando essa cena, não pôde deixar de se espantar: eu não esperava que ele possuísse tais habilidades em uma idade tão jovem. Não é à toa que Drácula o considera tão importante. Bai Ilmon foi contida, ainda lutando, com sua espada apontada para Lilith. O que é isso? Deixe-me ir. Eu preciso ensinar uma lição a Lilith. Lilith não se deixava abater, respondendo com desdém: não pense que só porque você está classificada entre as mais altas, eu vou ter medo. Você intimidou Su Xianbai, e eu definitivamente não vou perdoar isso. Assim, uma confrontação verbal eclodiu entre as duas mulheres. Bai Ilmon criticou: diga isso de novo. Quando eu estava lá fora no mundo marcial, você ainda estava de fraldas. Lilith, não intimidada, respondeu: diga o que quiser, tenho medo de você, claro. Su Xianbai observou as duas mulheres brigando e perguntou casualmente ao mestre Kuo: essas duas têm alguma inimizade profunda? Kuo explicou: você pode não saber disso. Elas não são residentes do lugar estelar, mas de duas nações rivais. Su Xianbai começou a juntar algumas informações e perguntou mais: além do lugar estelar, existem outros países aqui? Kuo começou a narrar: este continente uma vez teve muitas nações prósperas coexistindo. No entanto, devido ao surgimento de forças violentas, muitos países declinaram ou até mesmo pereceram. Algumas nações menores buscaram sobreviver confiando nos recursos e armamentos do lugar estelar. Em troca, seu combatente mais forte teve que se tornar um guardião servindo ao lugar estelar. A Cavaleira Santa Lilith é a mais forte da nação dos Cavaleiros Ocidentais. Quanto a Yu Jianxianbai Ilmon, ela vem de uma nação misteriosa no Oriente, o País das Fadas, Princesa da Espada. Ela é a líder da seita Shanshan, a principal seita no estado das mulheres. A explicação do mestre Kuo havia acabado quando Drácula apareceu em um impressionante casaco vermelho, sua voz cheia de autoridade: eu os convoquei aqui não para criar uma oportunidade para que vocês lutem. Ao lado de Drácula estavam Ma Fei e Feng Mian. Testemunhando a troca de farpas e a mão maligna de Su Xianbai, Drácula sentiu que era necessário intervir: todos, parem agora. A pressão da voz de Drácula era tão imensa que Su Xianbai podia senti-la distintamente. Meu Deus, a mão dos Azuras foi perturbada e destruída. Foi realmente apenas por uma palavra de Drácula. Não apenas Su Xianbai, mas também Lilith e Bai Ilmon foram afetados. Todos os indivíduos de classe S presentes podiam sentir aquela pressão aterrorizante. Su Xianbai olhou para Drácula, a figura impressionante em vermelho que aparecia diante do salão. Era claro que a Condessa Drácula havia alcançado um reino diferente. Poderia ser que ela tivesse atingido um nível semelhante ao do Senhor Mu. Acima de todos, o som de grandes lâminas de rotor ecoou. Um helicóptero estava descendo. Su Xianbai olhou para a aeronave e especulou internamente: esta deve ser a mãe de Long Weiyang, certo? A aura de sua chegada é verdadeiramente formidável. A mulher chamada Long Yan avançou, juntando-se à equipe élfica. Ela falou: bem, todos estão aqui agora. Não é como se vocês estivessem subindo de nível, então por que estão tão ansiosos?
Su Xianbai percebeu sensivelmente o seu olhar fulminante, talvez ainda guardando sentimentos sobre sua vitória sobre Long Wei Yang. Drácula continuou a anunciar: todos estão presentes, então vamos ao que interessa. Su Xianbai deu um leve toque em Lilith, sussurrando: a razão pela qual atuei contra você mais cedo foi porque a situação era urgente, para evitar que as coisas tomassem um rumo pior. Não tive escolha a não ser fazer isso, por favor, não o leve para o lado pessoal. Lilith ficou surpresa com seu gesto, gaguejando em resposta: não, está tudo bem. Mas, por dentro, ela estava jubilosa, pensando: isso conta como um passo significativo. Nossa relação já chegou a esse nível? Não é um pouco rápido demais? A atmosfera séria da cerimônia rapidamente voltou à tona enquanto Drácula continuava: hoje, quero discutir dois assuntos principais. Su Xianbai se destacou na recuperação do Dom da Luz e na gestão da situação do Liu Din. Portanto, decidi promover o Eglesnis of Jin de Su Xianbai para o nível 10 na S-Level Star Guards, enquanto Long Yan, que atualmente ocupa o nível 10, será elevada à posição S de mais alto nível. Todos a favor, alguma objeção? Long Yan foi a primeira a expressar seu voto: não tenho objeções. Por dentro, ela não esperava se beneficiar das conquistas desse garoto. Lilith não estava com pressa para votar, pensando silenciosamente: eu sei muito bem da força de Su Xianbai, ele definitivamente tem qualificações suficientes para entrar entre os 10 melhores guardiões S de classe, além de ser também o mais jovem S de classe da história. Bai Ilmo não tinha dúvidas sobre sua força, já que Su Xianbai era capaz de capturar seu estado de montaria veloz, o que provava que suas habilidades estavam além de qualquer dúvida. No entanto, toda vez que ela ouvia se aproximar de Lilith, se sentia frustrada e pensava: eu preciso fazer algo a respeito disso. Por isso, levantou a mão para falar: eu tenho uma opinião. Os Guardiões S não apenas precisam proteger o lugar estelar, mas também os países menores ao nosso redor. Um Guardião S representa o mais forte poder de combate do lugar estelar. Como o povo do meu país pode se sentir seguro quando um novato é colocado em tal posição? Drácula abordou suas preocupações. A força de Su Xianbai foi verificada por 3 mestres de classe S, Lilith, Feng Meng e Ma Fei. Você pode ficar tranquila. Ouvindo a defesa de Drácula, ela respondeu: isso ainda não é suficiente. Bai Ilmo permaneceu insatisfeita: as pessoas do estado das mulheres ainda não viram suas capacidades. Drácula imediatamente perguntou: então, o que deve ser feito para você reconhecer o status de Su Xianbai?